O quinto e penúltimo episódio de Invasão Secreta chegou e tivemos vários segredos revelados, hein? E agora o Gravik tá finalmente colocando as asinhas de fora para toda a comunidade que ainda achava que ele era um líder legal. Mas não só isso, ainda tivemos a revelação de que existe um frasco com DNA de Vingadores. E se no episódio anterior parecia que o Gravik tinha sido vencido, pelo contrário, ele conseguiu pensar em um plano mais radical, que é bombardear a própria nova Skrullos. E a pergunta que não quer calar, o Fury queria clonar os Vingadores? Que loucura é essa? Tem muita coisa pra gente conversar aqui sobre o episódio 5 de Invasão Secreta, vem comigo depois da vinheta. Fala pessoal, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos ao Conversa de Nerd, eu sou o Saulo Ferreira e pois é, hein? O penúltimo episódio tá aí, a série tá se encaminhando para um final e nesse episódio aqui a gente teve muita coisa legal que a gente precisa conversar. Embora eu ache sim que a série poderia ser um pouco melhor, ela deixa a desejar em vários momentos, mas tem várias coisas importantes sobre o UCM, sobre a trama, sobre o próprio Nick Fury que essa série apresentou e que com certeza vai ser explorado mais pra frente. Mas antes da gente começar, eu já quero te convidar a comentar aí embaixo o que você achou desse episódio. Escreve aí se você tá curtindo a série ou se não tá, se achou esse episódio maneiro e se você acha que o final vai ser bom. Sua opinião é muito importante, escreve aí embaixo. E claro, por favor, não se esqueça de deixar um like, curta o vídeo para ajudar, isso dá uma força gigantesca aqui pro canal, vocês não têm ideia. Então é rapidinho, curte e se inscreva se você ainda não for inscrito aqui, porque nós temos muito conteúdo sobre Marvel, DC, filmes e séries. Tenho certeza que você vai gostar de tudo que a gente já tem e dos próximos vídeos que estão chegando também. Sem mais delongas, bora lá! A gente vê que o presidente sobreviveu ao ataque Skrull e por causa desse ataque as notícias começam a repercutir com imagens do Talos no meio do ataque. Ou seja, os humanos estão achando que os Skrulls estão envolvidos nesse ataque. E aí logo depois, de volta à base dos Skrulls lá na nova Skrullos, o Pagan, que é um dos Skrulls que são braços direitos ali do Gravik, ele começa a contestar, porque ele diz que o DNA dos Vingadores não foi encontrado em nenhum dos lugares que eles foram. E ele começa a confrontar o Gravik, que mata ele na frente de todo mundo. Como eu venho sempre falando aqui pra vocês, o Gravik vem com esse papinho de que os humanos são ruins, de que ele é a solução, mas ele também é um baita de um safado, afinal ele mata os seus semelhantes. Foi só o cara começar a questionar e ele já matou, sem contar o outro que ele matou por ter sido um informante, lá no episódio 2. Então por mais que os Skrulls tenham as suas motivações, o Gravik não passa de um vilão, de um assassino que precisa ser detido. Nem vem passar pano pro Gravik igual foi passado lá pro Killgrave de Pantera Negra. E aí nós temos a primeira menção do DNA dos Vingadores, embora a gente já tenha visto o DNA de outros seres poderosos lá do universo Marvel, assim como o próprio Groot e também a habilidade de se regenerar lá do Projeto Extremis. O plano era matar o presidente e o Gravik diz que isso não funcionou, então ele pensa num plano B, que é justamente fazer com que o Road, que na verdade é a Rava, uma Skrull, mande o presidente bombardear a nova Skrullos, porque está em território russo, e assim desse jeito eles vão conseguir dar início à Terceira Guerra Mundial. É uma medida mais extrema, já que o ataque, a morte ao presidente não tinha funcionado. Logo em seguida vemos o Fury e o Road se confrontando. O Fury deixa bem claro que ele já sabe que o Road na verdade é um Skrull, e o Road rebate dizendo que o vídeo do Fury, que na verdade era o Gravik, matando a Hill, já está circulando pelas notícias no mundo todo, ou seja, o Nick Fury vai passar a ser um procurado. E é interessante ver que um dos agentes ali tá com o braço numa tipóia porque o Nick Fury quebrou o braço dele no restaurante lá no episódio 2. E como todas as outras aparições de Olivia Colman nessa série, temos um momento muito bom em que a Sonya Falsworth vai confrontar o seu chefe. E ela chega logo dando um tiro na perna dele para provar que ele era um Skrull também. Tem algumas teorias dizendo que pelo fato dela ser a neta do Union Jack, que também fez uma pontinha lá em Capitão América, o Primeiro Vingador, o grupo M13 dos quadrinhos pode ser introduzido, até porque a gente tem o Cavaleiro Negro, o Blade e o Cavaleiro da Lua já introduzidos no UCM. Tendo em vista a situação do UCM agora, eu não acho que eles vão apostar num grupo como o M13 tão cedo. Mas sei lá, né? Pode ser que eles tenham deixado um gancho para explorar isso mais pra frente. O Skrull Beetle não fica nada contente com a morte do Pagan. Afinal, como eu disse, ele era um dos braços direitos do Gravik e ele foi morto apenas por confrontá-lo. A série deixa bem claro que o Beetle está incomodado até o momento que ele decide também confrontar, só que ele vai com um grupo de outros Skrulls que também estão revoltados com aquilo que o Gravik está fazendo.
E na minha opinião, essa foi a melhor cena. Os Skrulls lutando contra o Gravik, ele finalmente mostra a sua aparência natural e a cena é muito boa e mostra do que o Gravik é capaz. Principalmente porque, além de matar a todos ali no meio do confronto, ele ainda mata no meio de todos os outros o Beetle, cortando o pescoço dele. É o que eu falo, o Gravik é vilão. Aquele início da série mostrando eles como refugiados, inocentes, me preocupou porque eu achei que eles queriam colocar o Gravik como uma espécie de vítima. E, assim como o Talos, existem os Skrulls bons, mas o Gravik é um vilão. Ele está errado e pronto, acabou. E o Beetle percebe isso, né? Ele até fala, você não passa de um monstro antes de morrer. E só antes da gente continuar, deixa eu te perguntar, você tem vontade de ser um programador? Se a resposta é sim, você quer entrar nesse mercado para ganhar salários muito bons, você precisa aproveitar a oportunidade do curso da Dunk Code. Lá você vai ter acesso a mais de 2.500 aulas, vai aprender a criar sites, sistemas e aplicativos, tem o acesso vitalício, suporte individual e personalizado e mais de 200 projetos práticos. Isso aqui, só algumas coisas, hein? Esse curso é completo para você que quer ser um programador. Essa área cresce a cada dia, então se você precisa e quer aprender, essa é uma grande oportunidade. O link tá aí na descrição e também no primeiro comentário fixado. Se você quer ser um programador, aproveita essa oportunidade super acessível do pacote Full Stack Master da Dunk Code. Acesse aí. Temos então a primeira cena desse episódio em que a Gaia aparece. E aquele momento que ela chora sobre o corpo do Talos, que tinha lá no trailer, foi simplesmente descartado do episódio. Eu não entendi por quê. Ela chega ali e ela só diz que ela precisa enterrar o Talos e fica por isso mesmo. Inclusive, nem o Fury demonstra muita tristeza pela morte. Esse momento aí eu achei que eles falharam miseravelmente no roteiro, hein? Afinal, o Fury e o Talos eram grandes amigos. O Fury então diz que a Gaia pode ir até a Priscilla e ela vai ajudá-la a enterrar o pai. Que na verdade é um ritual de uma espécie de cremação, no qual inclusive a Priscilla faz uma prece que a gente tinha visto o Talos fazer também quando um companheiro Skrull dele morre lá em Capitã Marvel. E o momento que nós vemos a Priscilla e a Gaia juntas é simplesmente quando alguns agentes do Gravik são enviados numa cena bem bacana de ação desse episódio. Usando a informação que ela tinha conseguido lá no episódio 2 após torturar um Skrull, a Sonya Falsworth vai até o laboratório da cientista que está desenvolvendo a máquina e os experimentos do Super Skrull e taca fogo em tudo. E de brinde ainda mata um dos Skrulls, porque essa mulher não brinca em serviço. Fez uma piadinha meio feminista ali na hora? Fez, mas eu vou perdoar porque é a Olivia Colman. A caminho da Finlândia, Fury conversa com o Gravik, que diz que se o Fury não entregar para ele o que ele quer, ou seja, o DNA dos Vingadores, ele vai fazer com que o presidente dos Estados Unidos bombardeie Nova Skrullos. Assim ele vai ter a vantagem, né, o leverage que eles chamam em inglês, para que ele consiga convencer os seus inimigos a fazer o que ele quer. E então, para ir até a Finlândia, Fury entra num avião particular, que é o mesmo avião que ele usa lá em Agentes da S.H.I.E.L.D. também, quando ele faz aquela aparição especial. Será que eles já estão deixando a gente sonhar que os agentes da S.H.I.E.L.D., os guerreiros secretos, voltam para o UCM? Será que Phil Coulson aparece? Será que Daisy Johnson aparece? Bom, o Phil Coulson pelo menos já apareceu lá em Capitã Marvel. Será? Escreve aí se você acha que essa série vai fazer alguma conexão com agentes da S.H.I.E.L.D. Mas não é apenas o avião, e sim a presença do Mason, que é um agente que consegue esses objetos difíceis, e ele já tinha aparecido lá em Viúva Negra também. Foi interessante ver esse personagem, mesmo que rápido, se você vê que a Marvel sempre procura fazer as conexões. E por ser um fugitivo internacional e não ser pego, o Nick Fury usa aquela máscara tecnológica que troca o seu rosto, que nós também já tínhamos visto lá em Capitão América Soldado Invernal e também no próprio filme da Viúva Negra. Ele se disfarça e na carona com a sua velha amiga, Nick Fury revela uma coisa que eu não esperava que tinha acontecido durante todos esses anos no UCM. Primeiro ele conta que o Rhodey era um Skrull e ela não sabia, o que rende um momento interessante, né? Porque ele diz, pô, você falou que eu tinha perdido o meu jeito, que eu tava ultrapassado, você não percebeu isso, minha cara? Eu percebi. E depois ele diz que o DNA dos Vingadores havia sido coletado. E depois ele conta que ele tinha um plano de enviar coletores para recuperar o DNA dos Vingadores durante a Batalha na Terra, como ele chama. Eu acredito que aqui ele está se referindo à Batalha de Vingadores Ultimato, porque ele diz que tem sangue de praticamente todos os Vingadores
incluindo a Carol Danvers. Então só pode ser a batalha lá de Vingadores Ultimato, aquela batalha épica que todo mundo surtou nos cinemas. E mais, que o líder dos coletores, que tinha a habilidade de se disfarçar, de se misturar, era justamente o Gravik, e que foi daí que ele teve a ideia de construir uma máquina para fazer Super Skrulls. E aí a pergunta que não quer calar é: por que raios o Nick Fury tem o DNA dos Vingadores? Será que ele quer clonar os heróis? Se ele queria esse DNA para evitar que clones ou qualquer coisa do tipo fossem feitos, replicados, ele teria que destruir o DNA por completo. E não guardar, levar para o laboratório e ainda fazer um frasco com o DNA deles, como a gente vê no final do episódio. Mas a gente já fala mais disso daqui a pouquinho. O Fury e a Sônia param em um dos vários túmulos que o Nick Fury tem, como a gente inclusive já viu lá em Capitão América, o Soldado Invernal. E eles têm uma conversa muito importante, na qual o Fury revela para Falsworth que a Priscilla era uma Skrull, ela não fazia ideia disso. E ela faz a pergunta de $1 milhão, que todo mundo que está assistindo e vendo as coisas acontecer também faz. Onde que estão os seus amigos especiais, os super-heróis, os Vingadores e afins? E o Fury deixa bem claro que aquilo é pessoal para ele, que ele se sente o responsável por tudo que está acontecendo e, de certa forma, ele realmente é. Isso e porque o orçamento da série não pode bancar participações tão caras, não é verdade? Mas enfim, o Fury pega o frasco e nesse mesmo cemitério ele tem um jazigo com alguns equipamentos para utilizar em casos que ele está agindo na surdina, no modo furtivo, que é exatamente o que ele está fazendo nessa série. E então ele põe de volta o seu clássico casaco e o seu clássico tapa-olho, que significa que o velho Nick Fury está de volta ativa. Ele estava tentando agir ali debaixo dos panos, mas agora ele vai com tudo para vencer o Gravik e acabar com essa briga que, como ele mesmo disse, é totalmente pessoal para ele. E para finalizar, a questão do frasco com o DNA dos Vingadores que estava escondido justamente ali no túmulo do Nick Fury. Que a Sônia até pergunta, você escondeu do Gravik e agora vai dar pra ele? Então tem várias teorias que a gente precisa analisar aqui. O Gravik já tem superpoderes. E a batalha na Terra que foi mencionada pelo Fury tinha o Groot e o Cool Obsidian, que se enfrentaram. E a gente viu que esses dois, lá no computador do Gravik, estavam selecionados como parte do experimento. Só que nós também temos o Projeto Extremis, que não tem nada a ver com a batalha na Terra. Ou seja, o Gravik não se limitou apenas ao DNA desses Vingadores da Batalha de Ultimato. Até porque um dos personagens do CM é a própria Besta de Gelo. Mas nós temos ali Vingadores importantíssimos nessa batalha. Não só a Carol Danvers, mas o próprio Hulk, que são os dois mais poderosos que eu consigo pensar que estavam ali presentes na batalha. Sem falar dos vilões, tipo o próprio Thanos. Porque se você pegar Homem de Ferro, Homem-Formiga, eles têm trajes poderosos, mas o DNA deles não tem nada de especial. E pensando especificamente no Hulk, tem uma cena do último episódio que a gente vê o Gravik enfrentando o Fury e ele fica grande. Verde ele já é porque ele é um Skrull, mas ele fica grande. Será então que ele vai conseguir utilizar o DNA do Hulk para aumentar sua força, sua resistência, suas habilidades? É uma possibilidade. Mas agora, por que raios o Nick Fury tinha esse experimento? Eu só vejo duas possibilidades. A primeira era de fato para criar um soro de emergência com o DNA de alguns Vingadores, usar o DNA de alguns Vingadores para pegar as habilidades e fazer uma espécie de super soldado de novo, talvez para ele usar nele mesmo, já que ele estava ficando velho e não sabia se ia poder contar sempre com os heróis. Pode ser nesse sentido, ou para ele, ou para algum outro soldado que ele confiasse. Ele desenvolveu esse soro. E a outra possibilidade é que, na verdade, esse soro que o Nick Fury tem é o antídoto para reverter qualquer um que tentasse replicar o DNA dos Vingadores, e é o que o Gravik está fazendo. E ele consegue então, não sei se você acha isso, mas aquele frasco parece uma bala, pode ser justamente o composto que vai abater o Gravik ou pelo menos eliminar suas habilidades. É a única teoria que eu consigo pensar do porquê o Nick Fury tem esse tipo de coisa e por que ele mandou esses coletores. Mas como eu sempre falo aqui, a opinião de vocês é muito importante. Se vocês têm teorias, têm explicações, comentem aí embaixo, beleza? E comentem também se gostaram, se curtiram o episódio, se estão gostando da série, é muito bacana ler o que vocês escrevem. E já lembrem, se você quer aprender a programar, quer ser um programador completo, aproveite o curso por um preço super acessível, com muito conteúdo que com certeza vai poder te tornar um grande programador de sucesso. O link está aí embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. E é isso aí, pessoal, a gente com certeza se vê aqui nos próximos vídeos do Conversa de Nerd, inclusive semana que vem na análise do 6º e último episódio, beleza? Não vai embora sem deixar o like,
curta o vídeo porque isso ajuda demais e vocês vão estar dando uma força aí pro canal crescer. Se chegou até aqui e ainda não é inscrito, se inscreva porque nós temos muita coisa legal que eu sei que você vai curtir, hein? Se inscreva e confira os outros conteúdos, deixe seu comentário pra gente continuar conversando, beleza? Eu sou o Saulo Ferreira, vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima Conversa de Nerd.